Excelentíssimo Sr. Presidente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, Dr. Manuel de Sá Castelo Branco, excelentíssimos senhores professores que estão nesta sala, excelentíssimo Sr. Dr. João Salvador, Presidente da ANJSP, excelentíssimos convidados e ilustres palestrantes, excelentíssimos senhores funcionários do ISCAC, excelentíssimas senhoras alunas e senhores alunos do ISCAC, meus senhores e minhas senhoras. É meu privilégio, por distinção conferida pela Direção de Curso de Solicitadoria e Administração de Coimbra, saudar todos os presentes, o que faço com particular agrado. Agradeço à Direção de SA a oportunidade de participar nesta sessão de abertura. É com enorme satisfação que nesta dita sessão inaugural do curso de Solicitadoria e Administração do ano letivo 2011-2012, dou as boas-vindas a todos, particularmente aos estudantes deste Instituto e hoje e agora aos estudantes de SA. Uma escola não existe só com alunos, mas creio poder dizer que é por causa deles que ela existe. E, portanto, daí esta referência particular aos nossos alunos. Não corro o risco de exceder o mandato que me foi conferido pela direção, se disser que essa direção saúda afetuosamente os alunos que honraram esta escola com a sua escolha. E que tudo fará a direção de curso para que a escolha dos alunos seja uma aposta ganha. É isso que nós desejamos. Recordamos com satisfação, mas também com responsabilidade, que este jovem curso preencheu as vagas da primeira fase, preencheu as vagas da segunda fase, dos concursos especiais e teve forte afluência no regime de maiores de 23 anos. Tudo isto nós recordamos com satisfação, mas também com responsabilidade. E particularmente no momento em que o contexto é de CRISE, que é uma sigla, ou melhor, é uma palavra que eu me escuso aqui de dizer exatamente o que significa. Não vou falar dela. Quero acreditar que as épocas como aquela que estamos a atravessar são também e podem ser, e eu espero que sejam, esperamos que sejam, épocas de superação. Épocas de superação para nós todos, para os professores, para os alunos, para a escola, e é bom que este objetivo seja conseguido. Oxalá consigamos todos. Mas, querendo dar, naturalmente, e querendo dar terminada a minha intervenção, queria, em nome da Comissão Científica, dar aqui uma nota que entendemos que deve ser dada, realçar os êxitos que os nossos ex-alunos vão conseguindo. E por isso a direção da Comissão Científica quer felicitar, em primeiro lugar, a ordem não é necessariamente, aqui será arbitrária, quero felicitar a nossa jovem licenciada, a doutora Celina Francisco, que eu já tive a oportunidade de ver aqui na sala, a quem felicito pessoalmente, pela apresentação que fez de uma comunicação no primeiro fórum dos jovens solicitadores, no 5º Congresso dos Solicitadores, e no qual, aliás, também esteve presente uma delegação da Comissão Científica. Portanto, as minhas felicitações para si, as nossas felicitações para si. A Comissão Científica quer também felicitar o Dr. João Soares Rodrigues, também nosso recente licenciado, por participar na organização deste primeiro fórum dos jovens solicitadores no 5º Congresso dos Solicitadores. Finalmente, queria também felicitar a iniciativa dos alunos desta escola, que criaram a Associação Nacional de Jovens Solicitadores de Portugal, cujo Presidente nos honra com a sua presença nesta sessão de abertura. Deixem que diga isto, vejam todos, estes jovens, vossos colegas, estou-me a dirigir naturalmente agora aos alunos, têm levado este curso e esta escola mais longe. Bem-ajam por isso. É isso que esperamos.
É isso que esperamos também dos nossos novos queridos alunos. Com trabalho, estudo, criatividade, profissionalismo e deontologia. É isso que nós esperamos de vós. Finalizando, para todos recordo as preocupações de formação contínua para os solicitadores. Chama a atenção, recordo, portanto, cursos que estão em funcionamento. Pós-graduação em Administração de Insolvências e Recuperação de Empresas, já na 3ª edição. O curso de Mediação de Conflitos e também o curso de Contra-Ordenações. Em termos de cursos intensivos que a Comissão tem também levado a efeito, temos o curso de Gestão de Condomínios e o curso de Direito da Função Pública, todos os cursos, portanto, que estão já a ser levados a efeito. E vamos ter, como aliás tem tido a oportunidade de verificar nos diapositivos que vão passando, vamos ter cursos novos, que aliás o senhor Presidente da Associação Nacional já referiu. Vamos ter também um curso de Direito Processual Civil, curso de Fiscalidade, um curso de Registros e Notariado. Este é o contributo que nós damos para a melhoria, para o aperfeiçoamento, que é fundamental nos tempos que correm. Vamos ter hoje, falando agora do que vamos ter a seguir, porque é isso verdadeiramente que conta, vamos ter, estou seguro, uma interessante sessão inaugural, pela qualidade dos intervenientes, pela atualidade e importância dos temas para a superação deste país. Eu volto a falar de superação. Os julgados de paz e a mediação, e mais genericamente a resolução alternativa de conflitos, são temas de hoje, já podemos dizer se calhar também de ontem e seguramente de amanhã. Recordo os pontos 7.6, 7.7, 7.8 do Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades da Política Portuguesa, de que nós ouvimos falar todos os dias. Bom, estas são matérias que estão lá contidas pela importância que têm para as questões económicas, o que mostra, portanto, que aquilo que estamos aqui a tratar não é importante só para a justiça, é importante para a economia, para a nossa sociedade e para o nosso futuro. O ISCA, o curso de SA, quer ser parte na solução e não no problema que nós temos em mãos. Por isso esta iniciativa modesta, por isso o convite feito aos nossos palestrantes, a quem penhoradamente agradecemos. Muito obrigado pela vossa atenção, pela confiança depositada nesta escola e particularmente neste curso. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Tenho que começar por apresentar cumprimentos. Portanto, é da praxe, ao Sr. Presidente do ISCAC, ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Jovens Solicitadores de Portugal, aos meus colegas docentes, aos ex-alunos do ISCAC, aos alunos do ISCAC e, em particular, aos novos alunos, aos alunos das restantes licenciaturas, também à representação da Associação de Estudantes do ISCAC, a todos presentes e deixo propositadamente para o fim os cumprimentos aos meus colegas de mesa. Agradecimentos pela participação na organização, que nunca devem deixar de ser feitos, à Dona Alice Silva, nossa penhorada funcionária, e é justo o reconhecimento do trabalho que ela desenvolve. Isto tudo, apesar dela me ter dito para não referir o nome dela. Mas pronto, olha, tenha paciência. A engenheira Isabel Pedrosa, que colaborou, também me disse para não falar o nome dela. Mas pronto, mas é justo reconhecer que trabalhou também penhoradamente na organização desta sessão inaugural. Hoje é um dia histórico para esta licenciatura. No último evento que organizamos, tivemos 284 inscritos. Isto é porque há o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, por si só, já é motivo suficiente para termos o auditório cheio. Neste evento, eu tinha aqui escrito, segundo os dados que a Dona Alice me tinha dado, cerca de 300, pelos vistos tivemos 315 ou 316 pessoas inscritas. E, portanto, fica cabalmente demonstrada a força, o dinamismo e o empenho dos alunos e ex-alunos da nossa licenciatura. É caso para dizer, isto é uma mensagem ao Sr. Presidente do ISCAC, este auditório já é pequeno para a nossa licenciatura.
seja, aos 7 anos, a licenciatura em solicitadoria e administração dava os seus primeiros passos no ISCAC. E certamente que ninguém no início arbitrava o sucesso que a licenciatura tem vindo a conseguir. De uma singela licenciatura em solicitadoria e administração, almejamos perspectivar e alcançar uma formação global e contínua nesta área. Atualmente temos, no plano da pré-licenciatura, um curso de especialização tecnológica em serviços jurídicos, que irá entrar em vigor no próximo ano, uma licenciatura. No plano pós-licenciatura, 3 pós-graduações, o Dr. Sandinha Serra já abordou, em Administração de Insolvência e Recuperação de Empresas, que já vai na sua 3ª edição e é a única no panorama nacional. Uma pós-graduação que vai ter início no dia 5 de novembro em mediação de conflitos e, em janeiro, uma pós-graduação em matéria de contraordenações. A formação contínua também é uma preocupação que nós temos e, nesse sentido, também já foi adiantado pelo Dr. Sandinha Serra, já tivemos um curso intensivo de Direito da Função Pública, Gestão e Administração de Condomínios, vamos ter, a partir de novembro, para os alunos da licenciatura, como também para jovens solicitadores, advogados, cursos de atualização, para os nossos alunos, provavelmente para recordarem o que deram ao longo da licenciatura em Fiscalidade, Direito Processual Civil, Registro Notariado, Direito de Trabalho, mas esse sucesso deve-se, sobretudo, ao reconhecimento do ISCAC como uma instituição que ministra um ensino de qualidade, mas também à qualidade e empenho do corpo docente da licenciatura e, sobretudo, aos alunos, pelo seu dinamismo, empenho e dedicação. O Gabinete de Marketing da nossa licenciatura e que projeta a nossa imagem no exterior são, sem dúvida alguma, os alunos. E permitam-me que felicite mais uma vez, apesar de meu colega já o ter feito, a doutora Celina Francisco, pela comunicação que apresentou no Fórum dos Jovens Solicitadores, o doutor João Rodrigues, por ter participado na organização desse fórum, e também a Associação Nacional dos Jovens Solicitadores de Portugal, porque é uma iniciativa de alunos nossos. Mas o tema que aqui nos traz hoje enquadra-se na mudança de paradigma que subjaz atualmente à profissão de solicitador. De mero desconhecido, no seio das profissões jurídico-forenses, o solicitador é hoje um profissional com amplas competências e com uma competência técnica especializada. Pode intervir, e eu vou abreviar um pouco a questão dos julgados de paz, porque o meu colega, o Dr. Castelo Branco, já se referiu aos julgados de paz e, portanto, e a especialista nesta matéria, a doutora Filomena, portanto, com quem eu já tive o prazer de estar numa palestra que nós organizamos no ano letivo anterior e que voltei a convidar. E, portanto, a equipa que ganha não se mexe e, portanto, eu fiquei, e agora permitam-me que diga perante esta plateia, fiquei maravilhado com as explicações que deu. A mediação de conflitos é aqui enquadrada também enquanto meio alternativo de resolução de conflitos, tem vindo a conquistar o seu lugar no meio judicial e que pode ser exercida por qualquer licenciado que tenha perfil para exercer a atividade de mediador. E, portanto, em relação ao enquadramento do tema, eu iria ficar por já vai um bocado adiantar a hora, de qualquer maneira. Eu começo a cumprimentar o ISCAC todo, na pessoa do Dr. Armando Veiga, a quem agradeço o honroso convite para aqui estar hoje. Cumprimento os membros da mesa, a doutora Filomena Costa, e um cumprimento muito especial à minha ilustre professora no mestrado de solicitadoria, a doutora Isabel Oliveira, que vim encontrar aqui por acaso. Também uma saudação muito especial ao Dr. João Salvador. É a segunda vez que estou nesta casa, graças à sua intervenção, e é a segunda vez que encontro este auditório cheio de gente motivada e interessada em ser solicitador. E isso honra-me muito. Gostaria de deixar aqui também 2 cumprimentos muito especiais a 2 pessoas que não estão na mesa, mas que são importantes neste trabalho. Uma é a doutora Ana Cabral, que é membro do Grupo de Gestão da Comissão para a Eficácia e Execuções. Vocês sabem o que isto é um palavrão grande, irei falar sobre ele mais à frente. E o outro é o Dr. João Jorge Almeida, atualmente advogado e docente, ex-membro do Gabinete do Estado de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária,
que é um dos grandes responsáveis pela dinâmica da intervenção do solicitador na ação executiva e co-orientador do meu plano de dissertação no mestrado sobre o tema arbitragem na ação executiva entre a ideia e a realidade. A ambos, um meu muito obrigado pela colaboração prestada. Eu vou falar aqui de uma questão que é técnica, mas que está muito atual e que interessa a todos que são solicitadores. Eu gostava de vos dizer que sou solicitador há 27 anos, com muita honra, sou agente de execução há 8 anos e tenho visto esta profissão evoluir com uma dinâmica inultrapassável e esperemos que venha a ser reconhecida devidamente no futuro. Falando de questões mais técnicas, atualmente sabemos que a face mais visível do solicitador é a função, e chamo-lhe função para já, de agente de execução. Todos sabem o que é o agente de execução, o que é que ele faz, penso eu, e atualmente temos aí uma nova dinâmica que se prende com a arbitragem. O que é isto, a arbitragem? A arbitragem é, como já foi falado, um outro meio de resolução alternativa a litígios, que tem vários aspectos. Eu tenho aqui um resumo, vou saltar isto para não vos maçar muito, mas podemos dizer que essencialmente há uma definição de arbitragem voluntária que diz que é um meio alternativo à resolução de litígios em que as partes prescindem do poder de comporem elas próprias o litígio. Quando prescindem aqui, estou aqui a entrar na área da mediação, para perceberem, entregando, mediante uma convenção de arbitragem, a decisão a um ou vários árbitros que julgam com base na lei ou na equidade e cuja decisão não carece de qualquer ato de vontade das partes para ser execuível. Ou seja, na arbitragem decide-se, não se medeia. A arbitragem não é uma negociação, em que as partes sozinhas chegam a uma decisão de conflito, não é uma mediação, em que a decisão é obtida com o apoio do mediador, mas em última análise é construída pelas partes. A arbitragem não é uma conciliação judicial, em que a decisão é proposta pelo juiz, mas tem de ser aceita pelas partes. Ora bem, o âmbito da arbitragem, não sei se sabem, está atualmente em discussão no Parlamento uma nova lei da arbitragem voluntária. Lei essa que resulta de uma imposição de uma entidade externa a Portugal, que é a Troika, que o governo português assinou um acordo no sentido de termos uma nova lei, com uma nova dinâmica na arbitragem, pronta em setembro de 2011. Sabemos que isso não aconteceu, mas uma das imposições da Troika vai no sentido de que a arbitragem da ação executiva deve estar a funcionar em fevereiro do próximo ano. Ora bem, qual é o âmbito da arbitragem? Todo o tipo de litígios, desde que por lei especial não esteja submetido exclusivamente a tribunais judiciais ou a arbitragem necessária. Não respeita direitos indisponíveis. Eu não vou aqui alongar-me sobre o que são direitos indisponíveis, não sei se são todos alunos do primeiro ano, penso que não. Há alunos aqui de outros anos, há aqui conhecimentos básicos que terão que ter. Consequência. A atribuição de competência exclusiva ao Tribunal Arbitral e uma renúncia à jurisdição dos tribunais judiciais estaduais. Eu tenho aqui estaduais interrogados porque o conceito de tribunal estadual em Portugal é um conceito vago e indeterminado que ainda não existe, mas que se está a formar. Neste momento forma-se e de que maneira? Bem, características da arbitragem. A arbitragem é voluntária, quando as partes só podem recorrer à arbitragem se existir uma convenção de arbitragem. O que é uma convenção de arbitragem? É um simples acordo em que as partes reconhecem e decidem submeter-se à arbitragem. É flexível, as partes podem definir as regras do processo, é imediatamente execuível, a decisão tem efeito de caso julgado e tem força executiva, e as partes escolhem livremente a constituição do Tribunal Arbitral mediante a escolha de árbitros. Os prazos de decisão são de 6 meses ou um prazo acordado. O prazo de 6 meses pode ser prorrogado por mais 6 meses. O que é um centro de arbitragem institucionalizada? Ou seja, além da arbitragem ad hoc, existem centros de arbitragem institucionalizada. São entidades que garantem a realização de arbitragens de forma permanente, de acordo com o seu regulamento próprio e lista de árbitros. Remonta a 1986, o decreto-lei sobre os centros de arbitragem. Tem um regime específico, está tipificado na lei e depende de uma autorização do Ministério da Justiça. Para essa autorização há um requerimento específico definido na lei que tem que invocar as razões de criação, a definição do objeto da arbitragem, a prova de idoneidade, a prova da representatividade e a prova de capacidade e execuibilidade.
Eu friso bem esta questão da execuibilidade, vai ser importante para perceberem o que aí vem. Exemplos de centros de arbitragem. Nós temos neste momento 6 centros de arbitragem de conflitos de consumo, portanto vamos começar pelos apoiados pelo Ministério da Justiça. Temos o Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo, o SINAC. Temos o Centro de Arbitragem de Comércio Eletrónico, CIMAS. Temos o Centro de Arbitragem do Setor Automóvel, CASA. Temos o Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem de Seguros, SIMPAS. E temos o Centro de Arbitragem para a Pedra Industrial, nomes de domínios, firmas, denominações ou arbitrária. Temos ainda as outras entidades, temos ainda o Centro de Administração de Arbitragem Administrativa, que é muito recente, que é o CAD, que tem cerca de ano e meio. Outras entidades, a Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo e a Associação dos Hotéis de Portugal. A Associação Empresarial de Portugal, a Câmara de Comércio e Indústria e a Associação Industrial Portuguesa, Câmara de Comércio e Indústria. A Federação Portuguesa de Basquetebol e a Escola Superior de Atividades Imobiliárias. O que é a arbitragem na ação executiva? Ora, como vocês sabem, e eu faço uma pequena introdução, a ação executiva remonta a 2003 e desde 2003 até 2009 os agentes de execução tiveram muita dificuldade em implementar a função. Porquê? Por falta de meios. Esses meios vêm a ser atribuídos pelo governo anterior com o Decreto-Lei número 226 de 2008, de 20 de novembro, o qual vem criar os meios necessários para que os agentes de execução disponham dos meios para poderem intervir e poderem, de forma célere e eficaz, na ação executiva. E nesse Decreto-Lei, em determinada altura, diz que se introduz a possibilidade da utilização da arbitragem institucionalizada na ação executiva. O tema é polémico, digo já, é muito polémico. De qualquer maneira, está na lei claramente previsto. Eu não vou aqui alongar muito, mas volto a falar do memorando de entendimento com a Troika, que diz que o Governo apresentará uma lei de arbitragem até final de setembro de 2011, ela está no Parlamento, e tornará a arbitragem para as ações executivas completamente operacional até final de fevereiro de 2012, a fim de facilitar a recuperação de processos em atraso e a resolução extrajudicial. Características do regime legal concreto do Decreto-Lei 226. A competência dos centros de arbitragem será para a resolução de litígios resultantes do processo de execução e para a realização das diligências da execução. Aconselho uma leitura deste capítulo ou desta secção do Decreto-Lei 226 para poderem perceber o que é que aí vem em termos de futuro. O que é que fazem os árbitros? Ou seja, no centro de arbitragem vamos ter árbitros, vamos ter alguém que vai praticar atos. Vou já adiante falar sobre o assunto. Importante. A competência dos árbitros são todos os atos do processo de execução da competência do juiz, que são, uma questão de resumo, a decisão da oposição à execução, a oposição à penhora, a verificação e guardação de créditos, as respectivas reclamações e impugnações, as reclamações de atos de competência dos agentes de execução. Temos ainda a competência do centro ou do agente de execução, ou seja, os atos do processo de execução da competência do agente de execução são competência do centro. A Convenção da Arbitragem, portanto, existe uma cláusula compromissória, e é importante perceberem isto, que qualquer das partes pode revogar a Convenção de Arbitragem no prazo de 10 dias após a formação do título executivo. Não é depois da instauração da execução, é na formação do título. A citação do executado, do cônjuge e dos credores no âmbito das execuções é feita nos termos do artigo 864 do Código de Processo Civil. E a intervenção de terceiros. Presume-se que o cônjuge ou os credores clamantes que pratiquem atos perante o centro de arbitragem no âmbito de um processo aceitam a competência do centro de arbitragem. Eu faço aqui um pequeno parênteses para perceberem que uma das questões prementes e que vai estar na mesa nos próximos tempos é exatamente esta questão da intervenção de terceiro. Esta presunção é uma presunção legal. Como presunção legal que é, pode ser afastada, mas ela existe, está na lei. Ou seja, o facto do terceiro ir dizer que, por exemplo, não aceita a intervenção, tem consequências jurídicas pelo próprio. Podemos desenvolver o tema para perceberem o alcance da medida. Recursos e anulação não têm efeito suspensivo de execução, só com caução, portanto, o crédito executado das custas e encargos previsíveis por parte do recorrente, ou recorrente da anulação. Os artigos estão todos aqui elencados. Eu poderei fornecer depois o PowerPoint, se quiserem. Há aqui algumas características que são interessantes. Por exemplo,
Como é que no centro de arbitragem é definida a entrada forçada no domicílio? A autorização tem que ser requerida ao juiz de turno de um dos tribunais da comarca da circunscrição judicial do domicílio executado e o juiz deve manifestar-se no prazo de um dia. A fiscalização dos centros de arbitragem, a lei fala só na criação de uma comissão especial. Ora, uma comissão especial, terá que ter características muito concretas, mas há uma coisa que não pode ter. É afastar a comissão que já existe atualmente, que se chama Comissão para a Eficácia das Execuções, CPE, comissão essa que neste momento fiscaliza todos os agentes de execução em Portugal. Ou seja, a competência para fiscalizar é de um órgão independente, associado à Câmara dos Legisladores, mas perfeitamente externo e com autonomia. Importante também o apoio ao subendividamento. Agora, uma coisa que nos poderá interessar, eu saltei aqui um bocadinho, pode um solicitador ser árbitro? Isto é uma pergunta que eu faço. O solicitador pode ser árbitro? Pode. O solicitador pode ser árbitro. Tem que respeitar uma série de questões. O solicitador está impedido, tem uma incompatibilidade quanto a algumas funções na mediação e no julgado de paz, mas a lei é completamente omissa quanto à questão da arbitragem. Nada impede que um solicitador possa ser árbitro. As incompatibilidades e impedimentos estão aqui desenvolvidas. São importantes trazer aqui à colação a questão das incompatibilidades e os impedimentos dos advogados, porque, como a parte de vocês sabem, atualmente o agente de execução pode ser solicitador ou advogado. Quem exerce as funções de agente de execução no centro? A lei diz no artigo 11, no Decreto-Lei 226 de 2008, que pode ser autorizada a criação de centros de arbitragem voluntária com competência para a resolução de litígios resultante do processo de execução e para a realização das diligências de execução previstas na lei. Ou seja, podem os atos que são específicos do agente de execução serem praticados pelo centro? Alguém tem alguma ideia sobre isto? Poderão, não poderão? Isto é muito concreto, é muito específico. O 808 do Código de Processo Civil responde à questão. É bem claro ao dizer que podem. Isto é muito polémico, não é? Mas é um facto que está na lei. Outra questão, diferente do poder, é o dever. Devem os atos executivos serem praticados por pessoas sem a formação dos 10 meses dadas ao agente de execução? Eu entendo que não. Entendo que não. E entendo mais. Entendo que o diretor de um centro de arbitragem na ação executiva tem, ou deverá ser forçosamente, um agente de execução. Tudo isto são matérias novas, polémicas, onde não há nada escrito, mas que são candentes e que vão estar na barra nos próximos 3 meses. Quem deve praticar executivos que ataquem a esfera jurídica dos executados? Claramente o agente de execução. O agente de execução vai ter que ter um papel fundamental na criação dos centros de arbitragem. Sem ele não é viável a criação desses centros. Podemos falar sobre outras questões, nomeadamente em termos de remuneração e de funções, mas o que é importante é que um centro de arbitragem que não tenha um diretor e um corpo de agentes de execução não tem idoneidade, não tem capacidade, não tem legitimidade para exercer as funções executivas. Dando-lhe bem a legitimidade da formação dada por aqueles que têm já competências executivas, hoje agentes de execução que sejam também advogados ou solicitadores no âmbito do Colégio de Especialidade, e da própria fiscalização da Comissão para a Eficácia das Execuções, que tem de pertencer por inerência à prevista Comissão no artigo 17 de fiscalização dos centros. Se não existir esta dupla legitimidade, não pode ser reconhecido pelo Ministério da Justiça um centro, porque não terá capacidade efetiva de exercer adequadamente as funções. E estará o Estado a permitir ou a participar numa forma de contrariar a lei da concorrência, dado que entraria no mercado uma entidade que poderia ser funções de agente de execução, sem que as pessoas que desempenham essas funções na prática estivessem sujeitas aos mesmos padrões de qualidade exigidos aos outros profissionais. A prática dos últimos anos tem demonstrado que este caminho é destrutivo da confiança e da certeza jurídica adesiva dos direitos dos cidadãos. Refiro-me aqui neste parágrafo a algumas ingerências que andam aí nos meios de comunicação e algumas profissões congêneres jurídicas da nossa que pretendem e reclamam o exercício da função de agentes de execução. E não me alongo mais, sabem do que é que eu estou a falar. Vamos direto aqui a algumas conclusões e é uma proposta concreta que eu aqui deixo.
Um centro de arbitragem tem que ter a sua delimitação. Um centro de arbitragem na ação executiva tem que ter o seu campo delimitado em função do tipo de ações executivas, por exemplo, só para execuções para pagamento de quantia certa, ou do valor máximo de cada ação executiva. E porquê? Pode ser uma solução para a litigância de massa. É fundamental um regulamento de arbitragem com regras pessoais mais simples para o processo de execução, nomeadamente quanto aos prazos da prática dos atos e quanto à pré-definição das regras referentes à citação do executado e à venda de bens. É fundamental um regulamento de custas do processo arbitral, com valores idênticos aos definidos no regulamento das custas processuais e na regulamentação das tarifas do agente de execução, evitando assim violar a lei da concorrência. Como sabem, o agente de execução é um profissional liberal sujeito a tarifas. A remuneração dele é em função de tarifas. Essas tarifas têm idênticas praticadas num centro de arbitragem. Não pode ser visto esta questão de maneira diferente. Uma proposta que também aqui deixo é a criação de uma bolsa de agentes de execução devidamente selecionados, segundo critérios específicos para colaborarem com os centros de arbitragem. A seleção de uma lista de árbitros também. E garantir a tramitação desmaterializada do processo arbitral, o que hoje implicaria uma atuação importantíssima do Governo, né, e do próprio Banco de Portugal, partindo de uma plataforma própria ou adquirida. Isto porque todos vocês, como estudantes de solicitadoria, já ouviram falar de uma coisa chamada GPES. Alguém ouviu falar nisso? Ninguém ouviu falar no GPES? Não? Pronto. Então, alguém sabe o que é o GPES? É uma aplicação informática que gera os escritórios de agentes de execução. É a única aplicação informática existente no país, a única na Europa que interage com as buscas e consegue fazê-las de uma forma muito eficaz quando funciona, quando não vai abaixo. Também tem as suas falhas. Portanto, quando não vai abaixo, graças a uma série de plataformas informáticas acordadas com o Ministério da Justiça, é possível fazer buscas, é possível proceder à penhora de móveis, de imóveis e uma série de dados. Portanto, o centro de arbitragem não pode funcionar, isto para voltarmos ao nosso tema, sem ter acesso a esta aplicação informática. Como vai ter, isso é outra questão, que em seu tempo será discutida. Vou concluir pelas vantagens e as fragilidades do sistema. Uma das vantagens da existência de um centro de arbitragem na ação executiva prende-se com mais rápido e com maior capacidade. É evidente que uma ressalva, se for bem gerido e organizado, se tiver acesso às aplicações e às bases de dados necessárias. É mais flexível, se tiver uma cuidada ponderação na definição de algumas normas processuais e resulta daqui uma especialização na análise e resolução de um tipo de litigância, ou seja, é possível criar aqui uma especialização concreta numa área, nomeadamente poderia ser a própria litigância de massas. As facilidades é a natureza voluntária da arbitragem, ou seja, se não estiver na comissão de arbitragem, se não estiver escrita a comissão de arbitragem em termos de formação do título, não há maneira de recorrer à arbitragem. Outra é a questão da capacidade e da menor celeridade. Portanto, em conclusão, a legitimidade também, mas em conclusão, o que é importante aqui referirem tem a ver com uma questão fundamental. Os centros de arbitragem na ação executiva vão ser uma realidade em Portugal imposta pela Troika. Não vale a pena os senhores solicitadores, e falo agora para a classe, dizerem que não aceitam, não querem, vão fazer todas as guerras e mais algumas. A solução não é por aí. Temos que colaborar, e esta forma de colaboração tem que ser muito bem ponderada. E a melhor maneira de colaborar, qual é? Se não te podes combatê-los, se não podes combatê-los, junta-te a eles. Certo? Portanto, a arbitragem na ação executiva vem aí, é uma realidade, e eu espero que daqui saiam futuros agentes de execução, solicitadores, agentes de execução, e que percebam que esta dinâmica é uma dinâmica imparável, que resulta de toda a dinâmica existente na Europa, associada à forma como um profissional liberal pode e deve contribuir para o sucesso da ação executiva fora dos tribunais. Então, boa tarde a todos. Pois, não sei se estão a ouvir bem, eu já de si falo alto, portanto, isto para não quebrar o protocolo do qual eu sou brilhante a fazer,
Isso mesmo, e portanto estou-me aqui a suportar da cábula do doutor, e pronto, já estou, Veiga. Ficou a última parte, porque também me chamo Veiga e, portanto, por afinidade consegui decorar o seu nome, o que já não é mau. Pronto, mas queria agradecer, de facto, outra vez o convite que me foi formulado pelo ISCAC e na altura pensei, bem, mas será que já não me aguentaram uma hora seguramente a falar acerca de julgado de paz? Isto vai ser tenebroso para as pessoas, repetitivo. O doutor Armando, lembrei-me agora. Mais boa tarde. Exatamente. Eu sou péssima em nomes, em caras não, mas nomes de facto sou. Portanto, teve a gentileza de achar que mais uma vez tinham que despender do vosso maravilhoso tempo para me ouvir. E portanto, agora entrando no protocolo, eu queria naturalmente agradecer o convite ao Sr. Presidente do ISCAC, ao Sr. Presidente da Associação Nacional dos Jovens Solicitadores Portugueses, disse bem, ao Sr. Diretor, ao Dr. Sandinha, e ele falo, portanto, não tenho qualquer dificuldade em identificá-lo logo, porque já tive o prazer de trabalhar com ele enquanto advogada, e até ele enquanto advogada e eu também enquanto advogada, e depois eu juíza de paz e ele advogado. E portanto, há algumas pessoas que se cruzam na nossa vida que nós gostamos até de esquecer, mas naturalmente o Dr. Sandinha não é o caso, não é? Vocês não me deixaram concluir, eu ia exatamente dizer que ele não era dessas pessoas, certo? Para que não fiquem mal entendidos, certo? E portanto, e a todos os demais presentes, aos oradores da mesa, e especialmente a vocês, porque, pronto, vão ter que suportar-me a falar de uma coisa de que sou, ou de uma instituição de que sou verdadeiramente apaixonada. E por isso ficaria aqui indefinidamente, dias, horas, semanas, até vocês morrerem de exaustão por não mais quererem ouvir falar de julgados de paz, mediação e por aí assim. Isto só para vos explicar que eu sou juíza de paz há 7 anos, mas antes disso andei por aí a delinear outros caminhos. Fui representante do Ministério Público, enfim, numas comarcas. Depois fui advogada, 10 anos, enfim. E depois sentia sempre que aquele não era o meu sítio na área do direito, não era a minha casa. E essa encontrei-a, portanto, quando vi o concurso para juízes de paz, e, portanto, concorri assim com a maior à vontade, como fiz noutras coisas, e pronto, e lá por, sabe-se Deus porquê, acabei selecionada. E posso-vos dizer que, tendo eu a experiência enquanto representante do Ministério Público, enquanto advogada e agora juíza de paz, quer dizer, eu já me sentei em 3 cadeiras diferentes e por isso às vezes no meio dos julgamentos eu costumo dizer aos advogados que pese embora não seja obrigatória a constituição do julgado de paz, no julgado de paz, eu estou a falar advogados e naturalmente vocês, os que já são solicitadores e aqueles que naturalmente vão ser no futuro e que são sempre muito bem-vindos, e o Dr. Sandinha sabe que quando tenho as partes numa audiência de julgamento, alguém representado por advogado, ainda me aconteceu ontem, em que tinha uma parte acompanhada por advogado e outra parte sozinha, e tive o cuidado de dizer à pessoa, bem, não acha que está-se a sentir desconfortável, estamos a falar de matérias que a senhora naturalmente não sabe, e portanto dou sempre a oportunidade à pessoa de decidir se quer, pese embora não seja obrigatória, a não ser em casos excepcionais,
e se a pessoa de facto decide que pretende arranjar advogado ou solicitador, naturalmente que suspenda a audiência e marcar-se-á outra data, de forma a que a pessoa se sinta confortável. Eu digo sempre às pessoas, quando temos um problema nos olhos, vamos ao oftalmologista; se temos no coração, vamos ao cardiologista. Portanto, se temos de direito, devemos ir bater a uma porta a alguém que nos auxilie. E eu não tenho nenhuma percentagem, portanto, naturalmente, com a ordem dos advogados ou com os solicitadores, certo? Mas acho que cada um na sua área, porque às vezes é muito difícil as pessoas poderem defender-se verdadeiramente quando não têm o apoio. E a senhora disse, não, isto é para seguir assim. Depois no final, quando lhe disse a senhora, na parte das alegações, estou a começar pelo fim, ainda não falei o que é o julgado de paz, mas pronto. Portanto, eu disse à senhora, bem, mas então a senhora agora quer alegar? E ela disse-me, pois, agora eu tomei conta agora e tomei consciência de que de facto eu devia ter ido arranjar um advogado. Eu disse, pois, mas agora já passou essa parte, já estamos na parte seguinte. E portanto, pese embora eu explique sempre que é necessária a produção de prova, utilizo sempre uma linguagem muito acessível e digo sempre às pessoas que sem ovos ninguém faz omeletes em lado nenhum. E, portanto, isto às vezes é muito difícil fazer justiça desta forma, mas todos nós contribuímos e fazemos o nosso melhor. Bem, mas eu, para não estar sempre a dizer a mesma coisa, contar as mesmas histórias, são 7 anos e já andei por vários julgados, pese embora agora esteja aqui na zona centro, já estive no Porto, em Óbidos e por aí. Eu gostaria de perguntar aos alunos que estão aqui, portanto, que vão iniciar o curso de solicitadoria e que naturalmente ainda não tiveram aulas e por isso supostamente ainda sabem pouco e portanto não estão a ser avaliados, podem responder à vontade. Quem são os que estão de novo aqui neste auditório pela primeira vez a ouvir falar acerca deste tema? Gostava que levantassem o braço. Ok, muito bem. Então, destes que é a primeira vez, eu gostaria que alguém me ajudasse a explicar aos restantes, que naturalmente já sabem, o que é um julgado de paz. Há alguém que... Porque não estão a ser avaliados, percebem? As pessoas não estão cá e, portanto, esta matéria podia já ter sido tratada e, portanto, mas não é o caso. Há alguém que já tenha ouvido falar, julgados de paz, mediação, sim ou não, e de que forma ouviram? Tudo muito tímido. É porque eu gosto sempre de perceber, e eu tenho consciência de que os julgados de paz, em termos de divulgação, há um caminho muito grande ainda a percorrer, mas gosto sempre de aferir quando estou a falar, já temos um candidato. Sim. Ai, não era? Oh. Porque estou a falar muito alto. Bom. Mas olha que eu falo muito alto. Pronto, então já que não tenho candidato nenhum, será que em tantos não há ninguémzinho que tenha ouvido falar do julgado de paz? Já ouviram certamente, senão eu vou daqui amargurada hoje. Ok, muito bem. Corajosa, vamos lá. O que é que ouviu em concreto? Ai, Aninha, está proibida de falar. Sente-se. Eu conheço muito bem a Ana porque de vez em quando estou a substituir os colegas e, portanto, ando sempre em movimento em todos os julgados de paz. Portanto, a Aninha, naturalmente, não pode falar acerca do que é o julgado de paz.
Se tivesse cá o Sérgio, que também acho que está a tirar aqui o curso, que é de Cantanhede, também eu não deixaria falar. Pronto, então, mas como o tempo está a rolar e vamos ter que andar, e vocês são muito tímidos, naturalmente que o julgado de paz, e tendo em atenção ao que já disse, é um tribunal com uma dinâmica diferente do sistema que estão habituados enquanto justiça tradicional, em que até a própria dinâmica do julgado em termos de salas nada tem a ver, felizmente para mim, com o sistema tradicional. O juiz de paz, e já agora saltando, porque é assim, eu nunca preparo nada do que venho dizer, até porque se preparasse depois não ia sair nada do que eu ia dizer, portanto é tudo natural e à medida que vai fluindo, flui. E é assim mesmo. Portanto, imaginem que isto era uma sala de julgamento, era uma mesa não tão comprida, mais larga, exatamente como esta. Enquanto no tribunal tradicional temos naturalmente o juiz em cima, numa banca, o procurador, certo? Estivemos a falar a nível penal, e os seus advogados, e depois cá em baixo estão os arguidos e as testemunhas, não é? No julgado de paz, felizmente, estamos todos ao mesmo nível. O juiz de paz, os seus advogados, as partes e as testemunhas vão entrando à medida que o julgamento vai decorrendo. Portanto, veem que até, e começando no meio, dentro de uma audiência de julgamento, as pessoas estão, é o princípio da proximidade, certo? Em que as pessoas estão juntas, estão à volta de uma mesa e, como sabem, o facto de estarem juntas permite efetivamente criar proximidade entre as pessoas, que as pessoas olhem olho no olho, porque quando entram no julgado, nem sequer olham para a pessoa sobre a qual têm o conflito, não é? E quando estão em frente, quase que obrigatoriamente têm que levantar o olhar. E se não levantam, eu mais ou menos digo, bem, mas pode olhar para o demandante, porque não há problema nenhum e tal. E depois aquilo começa ali a amenizar um pouco. Mas vamos começar pelo princípio. No julgado de paz, em primeiro lugar, as custas, comparativamente com o sistema tradicional, é baratíssimo, do meu ponto de vista. A pessoa que vai intentar uma ação ao julgado de paz paga uma taxa de justiça de 35 euros. E, naturalmente, se não tem recursos para pagar, pode, como no sistema tradicional, pedir apoio judiciário. Portanto, entra, dirige-se ao atendimento, isto naturalmente, se não levar o seu maravilhoso advogado, que já vai com a peça processual a entrar, e ponto final. Mas se vai sozinho, dirige-se ao atendimento e vai, portanto, ser atendido, vão-lhe ser elucidado acerca do processo que quer entrar, da competência, do valor. Qual é que acham que é o valor da alçada do julgado de paz? Ana não pode falar. 5.000 euros, muito bem. Portanto, é informada acerca da alçada, da competência, porque felizmente não temos competência para todas as matérias, felizmente para mim, naturalmente. E, portanto, a técnica de atendimento vai verter num requerimento inicial, portanto, todos os factos que a pessoa quer, acerca de que quer demandar outrem. Depois paga a taxa de justiça, a pessoa é citada, se não recusa a mediação, eu vou falar muito ou pouco nada da mediação, porque temos a doutora Isabel, que naturalmente irá abordar esse tema, porque senão eu ficava aqui, ocupava esta sessão toda só para mim e, portanto, depois as pessoas iam embora e não ouviam mais ninguém. Doutor, veja o meu tempo, porque eu tenho sempre coisas para contar. E, portanto, é marcada uma sessão de mediação quando se vai citar naturalmente o demandado, se a pessoa não recusou, e depois, neste meio termo, é marcada uma sessão de mediação em que as partes podem se encontrar e resolver o seu litígio nessa fase. Mas depois a doutora Isabel vai explicar mais coisas acerca disso, presumo eu, certo? Ou não? Ou estou a presumir mal? Vou explicar, vou falar um bocadinho sobre mediação. Ok. Não sei se eles vão perceber, mas eu vou falar. Ok. Depois, se chegarem a acordo em sede de mediação, esse acordo é naturalmente junto ao juiz de paz, que o vai homologar e vai dar-lhe valor de sentença.
Se não chegarem a acordo, naturalmente começam a valer as regras todas a nível de processo civil, portanto é marcada a audiência de julgamento, abre-se a audiência de julgamento, é produzida a prova. Temos uma tentativa de conciliação no início, que é um pouco mais extensiva, eu chatei muitas pessoas, tento conciliar e conciliar, às vezes estou com a sentença na mão e ainda digo, bem, mas afinal ainda não acham que... Às vezes, a maior parte das vezes, ter uma sentença, aquele conflito em nada ficou resolvido, foi agravado, porque um vai ganhar, o outro vai perder, ou vai ganhar metade, ou perder metade. Enquanto, se obtiver um acordo que vem naturalmente das partes, foram elas que o quiseram, mais facilmente o vão cumprir e, portanto, e naturalmente, muitas vezes, e o que acontece muitas vezes e diariamente, pelo menos comigo, é que as pessoas restabelecem os seus laços de amizade, de família, de vizinhança e, portanto, é o estabelecimento da paz. E isso aí não há valor que pague esse bem supremo que é a paz e as pessoas poderem falar e resolverem entre si os litígios. Portanto, naturalmente, depois há a produção de prova e se de facto as pessoas não chegam a acordo, o juiz prefere a bendita sentença, cujo valor é igual a outro tribunal qualquer, não é? Depois eu queria só falar-vos, e não sei qual é que é o meu tempo, relativamente às matérias que podem ser resolvidas e tratadas no julgado de paz. Isto ainda antes que me esqueça, e agora já que agarrei nisto, que está completamente desatualizado, tudo aquilo que está ali fui eu que trouxe. No final, quando forem embora, quem quiser faz favor de levar. Os que são do julgado de paz, que são muito poucos, eu acho que a minha amiga se esqueceu de um caixote, mas pronto, também, não tem mal. Porque parece que estou a ver todos os panfletos, menos os do julgado de paz, mas pronto. Mas se encontrarem qualquer coisa deste género, assim com uma meia, que isto, em termos de marketing, parece-me que tem muito a ver com resolução, portanto, as pessoas assim com os pés, portanto, mas eu também não sou a pessoa ideal para saber interpretar isto, e portanto acho que isto não é a cara, digo eu, da resolução, da pacificação, mas quem fez isto, naturalmente, uma pessoa brilhante em termos artísticos, achou que sim, com uns pés para cima, com umas meias, portanto, era o relaxo. Eu só consigo ver relaxamento aqui. Mas pronto. Mas era só para vos dizer que aquela papelada que está ali, em querendo, podem levar. E se encontrarem alguma coisa deste género, pode estar com informação desatualizada, certo? Além dos julgados de paz que estão aqui no verso, há mais. Portanto, alguém que necessite informação acerca do julgado de paz, para vocês porem uma ação, a melhor coisa que tem a ir é julgados de paz, vão direto para o site do Conselho de Acompanhamento e aí clicam em julgado de paz e vai aparecer todos os julgados de paz que temos, as respectivas moradas, contactos, e-mails. É mais certo porque estas coisas já são muito velhos e, portanto, era só para vos dizer, porque da outra vez esqueci-me completamente e aquele tinham alguns que faltam imensos. Olha, estão ali. Muito bem. Esses ainda são mais velhos que este. Portanto, pronto, mas depois nós temos lá resmas de coisas e por mais que distribuímos às pessoas, acho que tem ali alguma informação que é muito pertinente, especialmente aqueles livros mais grossinhos que são do direito do consumidor, que são questões que estão a inundar os tribunais e os julgados de paz. Portanto, eu por mês faço seguramente 3 a 4 sentenças de direito do consumo, para mal dos meus pecados. Mas pronto, é o que tem que ser. E, portanto, estava-vos a falar, veja-me o meu tempo, porque eu não paro, eu não me calo, entende? Tem mais 5 minutos para contar 2 histórias. Ok, para contar 2 histórias. Ora, para contar 2 histórias vamos só falar das matérias de que podemos tratar. Direitos reais, que é uma coisa brilhante e maravilhosa, não é, doutor Sandinha? Em que as pessoas se aborrecem imenso por causa dos marcos e os muros e as divisórias e aquelas coisas e tal. Mas pronto, com calma, tenho
no meio dos direitos reais tenho tido ações até às vezes muito engraçadas, porque tirando o Porto e Óbidos, trabalho essencialmente em meios rurais. E depois as pessoas ainda são, a maior parte das pessoas nestes meios ainda são muito simples e dizem tudo o que lhe vai na alma, às vezes até dizem mais que o que deviam dizer, mas pronto, o que é que a pessoa pode fazer, não é? Mas eu prefiro meios rurais do que meios urbanos. E portanto estava a falar nas competências, condomínio, certo, e depois não venham alegar que o julgado de paz é incompetente para resolver ações de condomínio, porque isso está na lei. Que me esqueci de dizer que a lei que regulamenta o julgado de paz é a lei 78/2001 de 13 de julho, certo? Imprimindo, está lá tudo, competências, maravilhoso. Aquilo é uma lei pequenina, com meia dúzia de artigos, que naturalmente tem que ser melhorada e está nesta altura. A Associação dos Juízes de Paz já preferiu, enfim, temos aí uma nova versão da lei que vai ser alterada. E, portanto, estava eu a falar dos condomínios porque às vezes as pessoas tentam inventar umas incompetências assim completamente fora do contexto, porque se temos aqui uma linha que diz condomínios porque é um devir alegar a incompetência que aquela matéria não... Ok, pronto, está bem, mas como eu costumo dizer, as pessoas ainda têm o direito a escrever tudo e mais alguma coisa, certo? E, portanto, estava a falar dos condomínios, arrendamentos, claro que os despejos não dão, parece que agora que os despejos vão levar aí outra lide, mas da minha experiência o que vos posso contar é que tenho muitos despejos encobertos no julgado de paz. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas não pagam a renda, cada vez vão pagar menos, não é? E depois os senhorios dizem, ok, está bem, quando vão à mediação, o que acontece é que metade das rendas são perdoadas, os 50% de indenização, isso então fica para as calhendas. E depois o que combinam muitas vezes é, ok, no final do mês entrega-me a chave, vai maravilhoso, e a pessoa acaba por ter uma sentença para tentar... que lhe paga alguma coisita, não é? E depois, de facto, as pessoas acabam mesmo por entregar as casas. Essa é a minha experiência, porque normalmente nestes meios pequenos as pessoas acabam por isso se queixar um pouco lá e vão dar o feedback dos processos. E relativamente a estes casos, de facto, o feedback é positivo e as pessoas acabam por deixar as casas todas partidas, todas assassinadas, mas pronto, mas isso é outra questão. Depois, naturalmente, dívidas, muitas dívidas, depois há aquela célebre questão de que as empresas não podem ser demandadas e ser parte, pronto, nós já vamos fazendo ali uma interpretação, eu acho um bocadinho extensiva, mas pronto, eu também faço parte daqueles que acho que o legislador não quis massificar o julgado de paz com todo o tipo de dívidas. Mas, naturalmente, nestes meios pequenos, que são empresas meramente familiares, então isso era reduzir o âmbito e a competência do julgado de paz. E, portanto, sempre que vêm alegar esse tipo de coisas, eu digo, sou competente. Até hoje ninguém recorreu e, portanto, não sei bem o que é que o judicial pensa acerca disso, mas pronto. Ok, eu agora ficava por aqui, porque depois tinha milhares de histórias para vos contar, já contei algumas, mas isto... Uma situação engraçada que se tenha passado. Ai, sei lá, olha, a última engraçada que me lembro não tem piada nenhuma, porque depois eu tenho que compreender as pessoas, foi em Mira, porque de vez em quando também ando a substituir as pessoas, os colegas, não sei o quê, então era um contrato de mútuo e de facto a demandante não conseguiu fazer prova
de que tinha emprestado o dinheiro ao demandado e, portanto, com quem, enfim, tinha uma relação mais do que de amizade e, portanto, depois confundem-se os alhos com os bugalhos e confia-se e depois não se escreve nada, ninguém viu nada e, portanto, quer dizer, eu testifiquei ali o demandado e tal, os dois com advogadas, eu bem, e a consciência das pessoas, eu a ver se ele conseguia ali uma transação, 1.900 euros para uma pessoa que está desempregada é muito dinheiro. Então eu dizia, bem, mas a consciência, a justiça material, às vezes, a advogada dava para mim a pensar assim, quero lá saber disso, não é? E eu dizia, bem, mas sabe, pode mandado, a gente temos que às vezes deitar-nos bem com a nossa consciência, isso é uma coisa também muito importante. Imagino que não tenha o dinheiro para devolver, mas podia eventualmente fazer um acordo, pronto, a pagar e tal, e não sei o quê. E ele, quietinho e sossegado. Portanto, aquilo não deu resultado nenhum, fiz a sentença, naturalmente, que eu absolvi, porque não houve forma de provar. Depois fui para ler a sentença e, de facto, na delegação de Mira, as instalações do julgado de paz, do meu ponto de vista, são completamente indignas e eu não sou a juíza lá, mas depois, quando encontro, por exemplo, o presidente ali da freguesia e tal, aquilo sai logo e eu digo logo o que me vai na cabeça, sem pensar se devo dizer ou não, mas pronto. Então, ia para ir para a leitura, lá para onde se faz as sessões da Câmara, o Salão Nobre, porque aquilo é uma coisa horrível, assim, com uma bancada, umas cadeiras daquelas enormes, quase pior que ali o Tribunal de Coimbra, não é? Claro que eu me recusei a sentar-me naquelas cadeiras, havia uma mesinha assim, à volta, assim, toda redonda, ao fundo, sentámos-nos todos, eu disse aos advogados, não se importavam, já agora sentávamos-nos todos, bem, fizemos ali o julgamento e tal, depois para a leitura de sentença, eu disse naturalmente à demandante, ele não apareceu à leitura, o que estava de acordo, e portanto, eu disse à senhora, eu lamento imenso, mas a senhora não conseguiu provar, e portanto, e ela olhou para mim, levantou-se e disse, bem, isto é uma grande palhaçada. E eu disse, bem, eu tentei-me colocar e sentar-me no lugar dela, porque a minha convicção é que ela efetivamente emprestou dinheiro, mas viu-se ali com enormes contingências em termos de prova. Era uma prova completamente impossível e a advogada do demandado naturalmente sabia-o e, portanto, e ele manteve-se ali firme. E depois olhei para a senhora e pensei, bem, eu podia-lhe agora dizer assim umas quantas coisas, porque quer dizer, teve uma advogada que era patrona, teve uma advogada do outro lado e acima teve a funcionária. E o meu trabalho, não merecia que a senhora tivesse dito uma coisa daquelas. E esta não é uma história bonita para mim, mas foi a última que me passou. E, portanto, eu olhei para ela e disse, olha, eu compreendo perfeitamente que a senhora tenha ficado desgostosa, mas eu limitei-me a fazer o meu trabalho. E acho que a senhora não está a respeitar não só o meu trabalho, como todos os intervenientes. Claro que ela foi para o lado que ela dormiu melhor com aquilo, não é? E nunca vai perceber porque é que eu não lhe dei razão, porque ela emprestou o dinheiro, não é? Mas naturalmente depois não consegue perceber que não tinha forma de provar aquilo, a não ser que ele tivesse assumido e confessado, coisa que... Portanto, esta foi uma história um pouco desagradável, mas pronto, nós temos que entender, mas a minha experiência em termos genéricos é que é muito boa, as pessoas saem muito contentes, nós temos uns impressos que são perfeitamente anónimos, temos que mandar para Lisboa e a pessoa pode ir para uma sala, não põe o nome em lado nenhum e aquilo retrata um pouco o que é que a pessoa pensa acerca desde a altura em que entrou até a altura que leva uma sentença homologatória ou uma decisão de mérito. E de facto a opinião é boa, cabe-vos a vocês e peço-vos, por favor, vocês são uma plateia enorme, certo? De gente nova, de sangue novo, e é importante que vocês consigam perceber que
A vida é cheia de conflitos e não podemos ver os conflitos como negativos. Sem eles nós não crescíamos, certo? Mas para resolvermos os conflitos temos várias formas, várias portas onde podemos ir bater. E se para um conflito o sistema tradicional, com o seu mérito e com todo o seu peso, que é o Tribunal Judicial, funciona, para um outro problema, se calhar o julgado de paz é a melhor solução. Mas para o outro problema pode ser a arbitragem, mas para o outro problema pode ser a mediação. E na mediação depois tem várias áreas, laboral, a familiar. Depois é muito bonito eu estar a dizer estas coisas todas, porque eu estou por dentro do sistema. E, portanto, tenho uma experiência muito positiva. Mas é como eu costumo dizer na vida. Quando alguém me pergunta, porquê é que tu gostas tanto, por exemplo, de yoga? Eu digo, eu gosto porque eu me identifico, mas a minha experiência não interessa nada para ti, tu tens que ir lá experimentar para ver se gostas. E aqui, de facto, há que dar pelo menos um voto de dúvida e de ir experimentar, de ir saber o que é e tentar perceber. Claro que no início vocês vão ficar muito reticentes, como eu fiquei. Todos nós temos o nosso percurso e achamos sempre, isto não funciona muito bem, isto não vai dar resultado, estas pessoas andam sempre a inventar coisas novas, não tem mais nada para fazer. Mas depois, na prática, efetivamente, à medida que vamos mudando também aqui na nossa cabeça, vamos vendo que, de facto, a justiça, para ser célere, barata e que funcione, temos que ter variadíssimos meios onde resolvemos os nossos litígios. Por isso, é um trabalho que é vosso quando abrirem os vossos escritórios, quando estão com os vossos amigos, quando estão com a vossa família, no meio de tanto conflito, no meio de uma época que se avizinha tão difícil para todos. É importante que a gente vá dando um conselho num divórcio, mediação familiar, o empregador, trabalhador, mediação laboral, o outro quase qualquer julgado de paz. Depois a doutora Isabel, não sei se vai falar, mas agradeci-lhe que desse lá a mediação extracompetência, que é importante, e portanto, porque eu não combinei nada com ela, eu não sei o que é que ela vai falar, e, portanto, mas cabe-vos a vocês esse papel, porque sem conflitos, ou sem vivermos intensamente os conflitos e ultrapassar, seguramente não somos felizes. Obrigada por me aturar. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito para vir aqui falar de mediação, que é sempre, para mim, um prazer. Agradecer a vossa presença e agradecer aos meus colegas oradores este momento que me vão dispensar para me escutarem. Nós, os mediadores, somos, como todos, contadores de histórias. Aliás, parece que não somos só os mediadores, os juízes de paz também. Porque eu tenho mediação. Exatamente. Exatamente. Todos nós, e quando falamos de conflito, isto é importante perceber, os conflitos não são mais do que relatos das pessoas que os vivem e dos factos e dos contextos que os envolvem, introduzidos no contexto da sua vida e no contexto da sua história pessoal. Quando fazemos mediação, isto é algo que temos sempre em conta, e daí que muitas vezes algumas perguntas que nós fazemos causam alguma confusão em advogados ou mesmo nos próprios mediados. Afinal, mas de que é que serve perguntar sobre isto? É porque, como já dizia um senhor que se chamava Albert Einstein, não podemos resolver um conflito ao mesmo nível que o criamos. E, portanto, nesse sentido, temos que procurar outras vias para o resolver. Mas será que a mediação é um caminho? Eu trouxe-vos uma história, porque eu gosto muito de histórias e gosto muito de Alice no País das Maravilhas. E isto tem um pouco a ver com que caminho é que nós escolhemos. Como é que escolhemos esse caminho?
A Alice vai caminhando e de repente encontra, eu gosto muito de gatinhos, e o gatinho de Cheshire com o seu sorriso é sem dúvida um dos meus favoritos. E encontra o gatinho de Cheshire com aquele seu sorriso aberto, matreiro, e pergunta-lhe muito tímida, gatinho de Cheshire, e ela não sabia se ele ia gostar de ser chamado assim, mas ele sorriu mais e ela gostou. O senhor podia me dizer qual, por favor, o caminho que devo tomar para sair daqui? Isso depende muito de para onde você quer ir, respondeu o gatinho. Não me importa muito para onde, respondeu Alice. Então não importa o caminho que você escolha, disse o gato, desde que vá dar em algum lugar. Ao que Alice completou, você pode ter a certeza que vai chegar, disse o gato, se você caminhar bastante. Isto é um pouco aquilo que eu sinto muitas vezes quando entro em mediação, como mediadora de conflitos. Nem sempre as pessoas sabem qual é o caminho que querem tomar, é algo que nós temos que descobrir, há que fazer um esforço para lá chegar. Esse esforço tem de ser feito não apenas pelo mediador, mas por aqueles que estão envolvidos no conflito. O esforço implica responsabilização pelo conflito, porque isto de ter conflitos, sabem, é como dançar o tango. A gente não dança o tango sozinho. E, portanto, também no conflito nós temos um par e também no conflito temos a nossa responsabilidade. Ainda hoje, para vos trazer a história do que é o nosso dia-a-dia, eu estive num julgado de paz fora de Coimbra, numa 4ª sessão de mediação. Se eu juntar todas as horas deste processo de mediação, e há pouco estava aqui a fazer as contas, e estava a dizer foram 15 horas de mediação. O problema era grave, já tinha 40 anos de existência. 2 irmãos que já não falavam há 30 anos, ou melhor, eles falam-se. Eu só não consegui perceber se aquilo a falar. Okay? Pois, é porque eu venho-vos falar do diálogo como uma forma de resolver conflitos, mas cuidado. Do outro lado da moeda há a má notícia. O diálogo é gerador de conflitos. Então, como é que nós transformamos o diálogo em algo que eficazmente pode resolver conflitos? Mas primeiro, do que é que falamos quando falamos de mediação? E cada mediador lhes poderá trazer a sua definição em função da escola de mediação que siga, em função de considerar que a mediação serve para transformar o conflito, ou que a mediação serve apenas para resolver conflitos, ou que tem uma perspectiva de que não é possível resolver conflitos, porque nós podemos encontrar uma solução para este conflito, mas se mantivermos a relação, naturalmente os conflitos vão surgindo. E, portanto, aquilo que nós podemos fazer é transformar continuamente os conflitos de maneira a que as pessoas aprendam. E a mediação tem esta grande virtude de ser uma forma de trabalhar pedagogicamente a relação da pessoa com o conflito e trabalhar na sua aprendizagem para resolver problemas. Ora, se a mediação é um processo informal, ainda que estruturado, porque é um processo, pelo qual um terceiro neutral, mas não tão neutral que se dilua no processo, porque o terceiro intervém e a forma como vai ajudando a agilizar o caminho tem influência na forma como as pessoas resolvem o seu problema, mas não tem poder sobre as partes, nem sobre a sua decisão. As ajuda. E aqui cá está o meu lado de mediadora e da minha hipótese de mediação. As ajuda a alcançar voluntariamente, se possível, um acordo mutuamente aceitável. O que é que isto implica? Primeiro, características. É um processo. O mediador é um terceiro neutral sem poder de decisão. O objetivo da mediação é a transformação do conflito e, neste sentido, a criação possibilidades da sua resolução, através de um processo de comunicação em que a gestão, a forma como se gera a comunicação, a forma como se gerem as emoções, a forma como se trabalha a narrativa da história que cada pessoa traz consigo, gera ou cria oportunidades de solução. Com vista à gestão ou à resolução do conflito. E porquê é que eu lhes digo isto? Porque, por vezes, em mediação,
Parece que o conflito que levou as pessoas àquele processo de mediação não se é resolvido e ainda segue para que o Sr. Juiz de Paz ou a Sra. Juíza de Paz decidam. Mas há coisas que foram resolvidas em mediação. Temos o hábito de perspectivar o conflito como algo único, da forma como as pessoas o configuram, pois a mediação de hoje estava configurada como um pedido de indemnização por dano e acabei por fazer a demarcação de uma extrema. Pois, se eu não fizesse as perguntas, se eu não tentasse encontrar outras vias, outros caminhos e me centrasse apenas naquilo que era o pedido apresentado pelas partes, a mediação teria tido outra via. Aqui houve uma desistência do pedido de indemnização, mas houve a demarcação de um terreno que trazia diferendo há 30 anos. Vale a pena? Eu creio que sim. Creio que vale a pena. O que é que isto implica? Eu costumo basear a mediação em 3 palavras que para mim dizem tudo: responsabilidade, reconhecimento, voluntariedade. A voluntariedade traz responsabilidade, porque se eu estou num procedimento para resolver o meu conflito com o outro, e se o faço voluntariamente, eu sou responsável por dar o meu melhor para resolver esse problema. Eu não estou lá obrigado. O outro não está lá obrigado. Aqui há uns tempos tive uma situação engraçada, que também era um pedido de indemnização por difamação. Uma difamação interessantíssima, daqueles casos que dá vontade de escrever, porque tinha o seu lado divertido. Envolvia o demandante e os seus vizinhos, também numa questão de terrenos, vejam lá, 4 vizinhos. Depois de muita discussão, depois de muita conversa, e de acabar por haver um pedido de desculpa pelo nome que lhe chamavam, mas que lhe chamavam desde os 6 anos de idade, o senhor já tinha 63. Algumas das pessoas que estavam ali demandadas não o conheciam pelo seu nome próprio, só o conheciam pelo apodo, mas ele não gostava. Passado 30 anos, imigrado, ele tinha regressado à terra e continuavam a chamar aquilo que lhe chamavam aos 6 anos de idade. Incomodava-o. Depois de resolvido esse problema, qual foi o meu espanto quando ele me disse: eu não quero dinheiro nenhum deles. Eu só lhes pedi dinheiro para ver se os obrigava a vir aqui falar comigo. E já agora, porquê é que não vêm todos almoçar comigo? Incluindo a mediadora, que por acaso lhe disse que não, mas foram os 5 para o restaurante ao lado do julgado de paz almoçar. E eu lembro-me que veio a jurista do julgado de paz dizer: "Minha doutora, o que é que aconteceu? Eles foram todos juntos para o restaurante." E eu disse assim: aconteceu mediação. Aconteceu resolução de conflito. Portanto, aquilo que nós proporcionamos às pessoas da mediação é essencialmente um espaço onde possam falar, onde possam conversar e onde possam encontrar o outro. Coisa que nos dias que correm, por vezes, é extremamente difícil. Porque temos que ter em nós uma disponibilidade para estar com o outro e o escutar, essencialmente em momentos em que temos conflitos, em que estamos em conflito com ele. Quem é que aqui tem um conflito com outra pessoa neste momento? Ninguém! Só um! Meu Deus, mas vocês são fantásticos, não precisam de mediadores, é por isso que a mediação não vinga neste país. Não há conflitos interpessoais em Portugal. Não há conflitos, sim, claro. Ou nós já pensamos em ir buscar os nossos serviços à Assembleia da República porque lá há conflitos interpessoais em muitos. Ok. Talvez utilizemos o nosso sistema de mediação. O que é que eu vos trago aqui? Assim, para fazermos mediação, há algo que nós temos que alterar na nossa cabeça. Eu tive um professor espanhol que me dizia que precisamos de mudar o chip. O que é que ele dizia com isto de mudar o chip? Uma coisa engraçada. Eu fui advogada durante 16 anos e de repente decidi há pouco tempo dedicar-me apenas à mediação e a tudo o que ela traz à sua volta. E de vez em quando digo: eu fui advogada, mas curei-me. Perdoem aqueles que continuam na profissão.
Mas implica que, o que é que me aconteceu? Porque é que eu mudei? Porque a minha forma de trabalhar com os problemas mudou. E como advogada já não estava a fazer um bom trabalho. Tinha uma perspectiva e uma forma de trabalhar que era de mediadora. E, portanto, já não tinha a perspectiva do advogado face ao seu cliente e decidi, tenho de mudar de vida. Porquê? Porque houve algumas crenças que os mediadores têm de adotar e deixar outras. Uma delas é que temos que acreditar que todos os seres humanos são capazes de resolver os seus próprios problemas. E vamos dizer, nem todos. Eu costumo dizer que se tem criatividade para os criar, também tem criatividade para os resolver. É uma questão de desviar a criatividade. Mas às vezes, como a mediação de que hoje fiz a 4ª sessão e que deu em acordo, temos algumas dúvidas de que por vezes as pessoas tenham capacidades para os resolver. Mas têm. Lá no fundo, quando encontram os seus interesses, quando querem responder às suas necessidades, quando querem verdadeiramente resolver os seus problemas, encontram as capacidades necessárias. É preciso acreditar nisso. Mas acreditar que o conflito é uma oportunidade. O conflito não é apenas um problema que nos surge como um obstáculo no caminho no qual nos magoamos. O conflito é uma oportunidade de mudança, é uma oportunidade de transformação. O conflito é uma oportunidade de aprendizagem e, por vezes, o conflito é uma oportunidade de conhecimento do outro com quem temos o conflito. E que, por vezes, não o conhecemos na sua dimensão humana, mas apenas na sua dimensão problemática. Porque quando temos um problema, um conflito com alguém, a primeira coisa que nos acontece é que o problema é o outro. E confundimos o nosso problema com a outra pessoa. Outra das questões que a mediação traz, em termos de alterar crenças e valores, é que, como mediadores, temos que aprender a que não somos o ator principal na resolução de conflitos. Os atores principais são as partes envolvidas. São eles que têm o melhor conhecimento do seu problema, são eles que são os peritos na história de conflito que viveram, são eles que são os peritos sobre aquilo que querem como melhor solução para o seu problema e para a alteração da sua história e, portanto, são eles as personagens principais da nova história que a mediação ajuda a construir. E isto leva-nos a que o diálogo tem muito poder. Tem o poder de criar conflito e tem o poder de resolver conflitos. Tem o poder de resolver conflitos quando o efeito do diálogo é o reconhecimento do outro como alguém que merece o meu respeito, como alguém que é tão legítimo quanto eu e como alguém que partilha comigo o mesmo problema. Tem poder quando reduz as próprias assimetrias de poder, porque nos coloca ao mesmo nível do conflito a conversar. Tem poder quando permite que não vamos apenas negociar sobre aquilo que dizemos, mas vamos negociar sobre os significados daquilo que dizemos. Por isso mesmo é que às vezes eu peço aos advogados para terem alguma paciência com as perguntas que eu vou fazer e que me deem o benefício da dúvida, porque por vezes onde eu vou é perguntar o significado daquilo que me estão a dizer. E por vezes são situações tão engraçadas que alguém alcunha o outro de exigente e ele fica todo enxofrado. Eu exigente, mas o que é que quer dizer com isso? Quer insultar-me? E eu preciso descobrir que às vezes na simples palavra exigente há dois significados diferentes dados por aquelas duas pessoas que também são diferentes e têm uma vivência diferente. Portanto, eu preciso de ir à procura dos significados do que está por baixo do conflito. E tem um efeito poderoso que é mudar a conduta, mudar o comportamento. Deixar de estar indignado porque me tratam pelo apodo, passar a estar feliz por os convidar para almoçar, em vez de me terem feito o pagamento da indemnização. Conseguir sair. A situação mais divertida que me aconteceu num julgado de paz foi eu chegar ao julgado de paz atrasada porque não estava a conseguir estacionar o automóvel
E quando lá cheguei, completamente afogueada, me disseram: isto é rápido, doutora. Pedem 120 euros, aqui estão, 120 euros. Perguntem-me o que é que eu fiquei lá 2h30 a fazer. O caso tinha sido um Golden Retriever que tinha, pois, mordido uma caniche e quase a desfez retirando a pele. Aliás, no meio da mediação, eram tantas as referências aos cães que eu achei importante chamá-los à mediação. E dizem assim, sim, porque às vezes um mediador também se tem de socorrer do absurdo para conseguir perceber do que é que as pessoas se escondem, onde é que estão os seus significados. Afinal, reparem assim, aquelas jovens de 26 anos, as duas, tinham sido colegas de escola desde a escola primária. Aliás, os seus pais eram vizinhos há 30 anos. Conheciam-se. O problema foi que não conseguiram resolver esta questão e o seu afeto pelos seus animais levou-as a ter um crescendo de conflito em que a troca de palavras foi ficando cada vez mais dura, para não dizer outra coisa. Resultado, aquilo que elas tiveram a fazer durante 2h30 foi a reconstruir a sua história de vida e de porque é que em meia hora conseguiram destruir uma amizade de 26 anos. Quando eu saí, elas ainda lá ficaram a conversar à porta. É isto que para mim é importante na mediação. E é por isso que eu posso falar de mediação de duas formas. Num sentido amplo, quando a mediação também serve como aprendizagem pessoal de relação com o conflito, de relação com o outro, de alteração da comunicação, de alteração da minha forma de lidar com o conflito para lidar de uma forma mais eficaz e mais positiva e para trabalhar melhor as minhas relações interpessoais, ou em sentido estrito, quando eu posso falar na resolução de conflitos dentro do sistema judicial ou dentro dos sistemas de mediação pública que são paralelos aos próprios sistemas judiciais. Deixem-me passar isto. Para isto, poder-me-ão dizer, eu não tenho estas características. Aliás, alguém que se atreveu a dizer que eu tenho pele de rinoceronte, eu processo por crime de difamação e injúrias, ok? Mas na realidade, aquilo que nós precisamos de ter, para além de alguma paciência, de alguma tenacidade, de alguma resiliência, de alguma astúcia, de alguma sabedoria, às vezes a sabedoria de Salomão, o mediador precisa de trabalhar competências como sejam a empatia, autenticidade, inteligência emocional, presença, intuição, respeito, curiosidade. E vão-me dizer assim, eu já tenho algumas destas características. Algumas delas não se ensinam, aprendem-se, treinam-se. Outras fazem já parte de algumas das nossas características de personalidade. E estas características podem nos ajudar a trabalhar melhor o conflito. O mediador é alguém que tem de ter um espírito multifacetado e uma grande capacidade de escuta e de presença para poder ajudar a resolver o conflito. Eu costumo dizer que aquilo que melhor define um mediador é alguém que se encontra entre um árbitro de futebol, um monge budista e um guerreiro samurai. Isso queria eu, não é? Principalmente se pudesse ter o Tom Cruise na mediação. Mas não. Ok. Para vos dar apenas um aspecto do que é a mediação, reparem, nós podemos falar de mediação privada versus mediação pública. A mediação ligada a um processo judicial e a mediação fora de um processo judicial. Ora bem, a mediação nos julgados de paz é uma mediação que está dentro de um procedimento judicial e prévio, ok, ao procedimento, mas não tão prévio, porque uma das questões que por vezes nos levanta alguns problemas em mediação é que primeiro dá entrada ao requerimento inicial ou petição e a convocatória para a mediação é feita com o envio também da petição para a outra parte. Por vezes,
temos, e a maioria das vezes, temos a oportunidade de fazer a mediação antes do prazo de contestação. Mas, por vezes, temos a contestação. E quando eles chegam à mediação, às vezes chegam depois de ter lido peças processuais escritas por advogados e vêm com uma grande rispidez. Eu lembro-me de um senhor zangadíssimo com a advogada da outra parte, porque era vizinho dela e a conhecia desde pequenina, e disse-lhe na cara: eu só estou aqui porque queria ver a tua cara porque tu me chamaste mentiroso. Eu não sou mentiroso, tu conheces-me melhor do que isto. Sabem o que é que ela tinha escrito na peça processual? Que relativamente aos artigos X e X da petição não correspondiam à verdade. E o senhor intuiu isto como: estão a chamar-me mentiroso. Por vezes, a linguagem jurídica ou a linguagem utilizada pelos técnicos jurídicos nem sempre é bem entendida pelos mediados. Daí esta questão e a observação de quando um mediado vem com advogado e outro mediado vem sem advogado, e nós temos que, de alguma forma, tentar manter este equilíbrio, por vezes questionando se eles querem ter um advogado e se temos que suspender a mediação para que se socorra desse acompanhamento, ou então, e muitas das vezes quando as pessoas não querem, informá-las de que em qualquer momento podemos parar a mediação para que ela possa obter informação jurídica ou técnica de outra qualquer forma. Nos sistemas públicos de mediação, acompanhando a mediação nos julgados de paz, têm o familiar, o laboral e o penal. Mas o penal, que funciona já ligado ao processo, até porque quem tem a iniciativa processual da mediação é o Ministério Público. O sistema de mediação laboral e o sistema de mediação familiar são processos que de alguma forma funcionam lateralmente ao processo judicial, sendo que neste momento o sistema de mediação familiar, ao estar já previsto na lei do divórcio, quer na conservatória, quer no Tribunal de Família, as pessoas sejam remetidas para a mediação familiar. E, obviamente, a mediação nos julgados de paz. A doutora Filomena falou-vos na lei dos julgados de paz e eu trouxe-vos também a portaria onde tem o regulamento de mediação. A portaria 1112/2005, onde podem encontrar de uma forma mais rigorosa aquilo que eu vos trouxe. Como veem, assim, a mediação é um conjunto, eu gosto de dizer que é um conjunto de histórias que eu vou somando ao longo da minha vida com o encontro com outras pessoas. Um encontro que eu gosto de pensar que é um novo encontro e um novo olhar sobre as relações interpessoais. Daí que deixem-me dar-vos uma boa notícia. A mediação é um meio apropriado de resolução de conflitos e talvez o mais apropriado quando a base do conflito, ou na base do conflito temos as relações interpessoais ou o problema de comunicação, ou do conflito em si resulta a quebra de comunicação, a quebra de diálogo, a deterioração dessas relações. Portanto, estamos a falar do quê? A mediação centra-se na pessoa para resolver o problema. Segunda questão, o diálogo tem de se aprender e ensinar para ser construtivo. E temos que aprender algo que nos é muitas vezes difícil: escutar. Não é apenas ouvir, é escutar. E escutar não é escutar apenas com os ouvidos, é escutar com os olhos, é escutar com a nossa emoção, é escutar com o nosso coração. Qual é o futuro da mediação? O futuro nesta sala, de alguma maneira. Está nas mãos de todos. Mas eu gostava, como comecei com Alice no País das Maravilhas, gostava de terminar com o João Sem Medo. É proibida a entrada a quem não andar espantado de existir. Todos os dias que faço mediação, eu espanto-me com a existência de novas histórias e com a existência de sempre diferentes conflitos, apesar de parecer que são todos iguais ou podem estar todos padronizados. A maravilha de fazermos mediação ou de trabalharmos com mediação é termos sempre esta oportunidade de encontrar novidades no outro e de encontrarmos novidades em nós mesmos, quando, ao estar com o outro, somos capazes de nos transformar.
Portanto, a lição da mediação é uma lição de uma cultura de paz baseada numa relação humana. Obrigada pela vossa atenção. Excelentíssimo Sr. Dr. Castelo Branco, excelentíssimo Sr. Dr. Sandinha Serra, caros convidados, caros colegas e demais presentes. Quero, em primeiro lugar, em nome da Associação Nacional de Jovens Solicitadores Portugueses, agradecer o convite que nos foi endereçado pelo diretor de curso de solicitadoria, o Dr. Armando Veiga, que faça justiça em muito contribui para a dinamização e dignificação do mesmo. Alguns de vocês já têm conhecimento da ANJSP, contudo, para os que não têm, cabe-me transmitir-vos que somos uma associação que tem como principal objetivo contribuir para uma adequada integração e afirmação dos jovens solicitadores. Ou seja, todos aqueles que se encontram no início da atividade e também os estudantes que frequentam a licenciatura em solicitadoria, comprometendo-se a zelar pelos direitos e interesses dos seus associados. A ANJSP celebrou recentemente um protocolo de colaboração com a direção do curso de solicitadoria, do ISCAC, em matéria de formação contínua no dia 31 de maio do presente ano. Neste âmbito, propusemos a organizar cursos de formação em 3 áreas fundamentais para o solicitador. São elas o processo civil, a fiscalidade e o registro notariado. Aproveitamos a oportunidade para vos dar conhecimento que contactámos solicitadores com reconhecida experiência no mercado de trabalho e estes dar-vos-ão uma formação de elevada qualidade, pois devido ao conhecimento e experiência que têm, julgo que não haverá melhor para quem para lecionar essa formação. Além do necessário enquadramento teórico, estes cursos vão ser eminentemente práticos, visando o trabalho que o solicitador desenvolve num escritório, e aqui sim, vocês vão adquirir um conhecimento real da profissão de solicitador, da profissão da licenciatura que vocês optaram. Por tal, consideramos indispensável a frequência destes cursos, quer seja para adquirir novos conhecimentos ou aperfeiçoamento daqueles que já foram adquiridos. Gostaríamos ainda de tecer uma breve nota acerca da mediação e julgados de paz. Estas são 2 formas de justiça alternativa que deverão merecer a vossa atenção, pois são 2 meios de resolução de conflitos em crescimento e nos quais o solicitador pode ter um papel importante a desempenhar, nomeadamente enquanto mediador. Consideramos ainda que só mediante a melhoria da justiça tradicional, aliada a um reforço e expansão destes meios emergentes da justiça dita alternativa, é que se poderá atingir uma justiça ideal que sirva efetivamente os interesses dos cidadãos. Por último, resta-me agradecer a vossa atenção e comunicar-vos que estamos disponíveis para vos apoiar no que necessitarem, pois sabemos que o caminho é difícil, as dificuldades são muitas, mas com certeza a vossa vontade de triunfar será ainda maior. Obrigado.